Seja bem-vinda. Essa parte inicial técnica é sempre, para mim, uma emoção. Patrícia, se a gente estiver desenquadrado, você fala para a gente, já que você está vendo nós dois. Saudar a Gabriela também, que entrou ali. Saudar outras pessoas aqui que estão chegando. Enfim, gente, vamos para a conversa. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a Rita. Já falei aqui no início, enquanto eu estava esperando ela entrar, mas Rita é uma consteladora, ela vai se apresentar em seguida. A gente está falando, vai falar sobre um tema que, para mim, é muito caro e muito desafiador, que é filhos adolescentes. Eu tenho o Felipe, meu filho de 19 anos, mora comigo há 3 anos, e um aprendizado permanente. Eu adorei uma expressão que a Rita usou num de seus posts, que é, que é essa situação de uma aprendizagem just in time, né? A gente estuda, lê, mas é na hora que tudo acontece. Então, mais do que rapidamente, eu passo para você, Rita, se apresentar, falar de onde você está. Se já quiser abordar o tema numa fala inicial, fique à vontade. Se preferir me devolver, eu falo algumas questões aqui, passo para você. E vamos que vamos. Por favor, Rita, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rinaldo. Como você já antecipou, nós nos conhecemos na Hellinger Schule, aqui no Brasil, né? Somos da G1, a primeira turma de pós-graduação pela Hellinger, através da Faculdade Novari. Você disse, né, que acompanha os meus textos, mas eu também acompanho os teus, e você, como eu, sabe muito bem o que é ser um pai just in time, né? Uma paternidade just in time, que é aquilo que acontece na hora, não tem muito. Às vezes a gente lá atrás falava assim, quando tiver um filho, porque quando eu for pai, porque quando eu for mãe, e tudo aconteceu sem muito enredo, sem muita preparação, porque os nossos filhos sempre nos surpreendem, né? Eu sou facilitadora em constelação familiar há quase 10 anos, também sou advogada, mãe há 24 anos, e eu costumava dizer que eu não me sentia casada até o primeiro filho nascer, porque antes eram dois adultos, tendo a sua vida, tendo o seu ritmo, fazendo do seu jeito. E quando a criança nasce, esses papéis, né, mãe, pai, filho, eles começam a ficar mais demarcados. E o nome do seu trabalho nas redes sociais, quando você diz toque, toque, tem conflito aí, com a chegada do filho, Hellinger, o psicodrama, a psicanálise, né? Principalmente a psicanálise já diz, olha, assim que nasce uma criança, estabelece-se uma relação triangular, né? E nessa relação triangular, cadeiras giram. Onde haviam dois, agora tem essa terceira ponta, com uma personalidade própria, com um querer próprio, que desperta nos pais, né? Ou uma grande aproximação, ou até mesmo, por vezes, um rechaçamento pela personalidade, pela maneira. E os nossos filhos reacendem muitos, eles reacendem um convite, vou dizer assim, para a gente olhar novamente para questões pouco resolvidas, não resolvidas, até mesmo os nossos traumas na infância com os nossos pais. E quando eu digo assim, quando você fala, né, esse termo, a paternidade just in time, a gente é surpreendido por algo que não estava na nossa fala e não estava no nosso querer até então nós conhecermos aquele serzinho que passa a integrar a família e a gente passa a chamar de filho. E esse tema de hoje, aí em seguida também eu quero que você introduza a sua ideia. A adolescência, de certa forma, também é a adolescência dos filhos, de certa forma, também é a adolescência dos pais, né?
nessa relação. Porque se naquele primeiro momento, quando a criança nasce, aquela dependência completa, o bebê não pode ficar sozinho se não for com você, se não for com a mulher, com o marido, né? Ou com a avó, ou com a babá, e depois os primeiros cuidados, comida, roupa, banho, fala, a higiene, né? Como é que a casa está protegida. Superada essa fase, vem a alfabetização, vem a escola, né? E a criança ainda está ela ainda está abrigada num amplo espaço de proteção da mãe e do pai. É como se ainda tivesse uma cordinha muito visível. Então a criança vai, a criança volta, a criança fica, e você ainda consegue conduzi-la de alguma maneira. E com a chegada da adolescência, vem aquela arrebentação da criança com a sua personalidade. Mas algumas crianças querem muito ir para o mundo, para fora, outras crianças se fecham em concha e querem cada vez mais ficar ainda mais próximas dos pais, outras crianças têm uma revolta grande, né, daquilo que os pais falam, proíbem, né, permitem, né? Então, e nisso tudo a gente não recebeu nenhum manual. A gente não tem nenhum manual, né? Porque a educação do filho é, no final das contas, personalíssima. Não tem uma regra. Então, muitas vezes, assim, nossa, você não fez isso com seus filhos. Nossa, os meus filhos nunca fizeram isso. Eu ficava passada quando alguém dizia, nossa, meus filhos nunca fizeram isso. Nossa, seus filhos são assim? Meus filhos são assim, né? Então é isso. Passo para você, então, essa nossa introdução agora. Obrigado. A Patrícia botou uma questão aqui que eu já vou trazer para a gente incentivar a participação. Mas eu queria reagir antes de passar a questão que ela levanta aqui, do que você falou ali, né? Quando vem uma criança, se torna uma relação a três, né? É muito curioso, porque no meu caso, eu fui casado 9 anos, né? E a chegada do filho muito esperado, muito desejado, fez com que a relação, curiosamente, entrasse numa crise que depois de 2 anos de muitas dificuldades, a gente se separou, né? E conversando com várias pessoas, se vê como isso é uma coisa frequente, né? E como isso, realmente a chegada dessa terceira figura é muito impactante e muito impactante para a mãe. Fiz uma live aqui com a Renata, uma colega nossa, que é nutricionista, trabalha muito com mães, e ela falando que, né, aquela crise que muitas das mães vivem, muitas vezes, com a chegada dessa criança, dura anos. Né? E no meu caso, a gente, ainda inexperiente, com muita vontade de criar bem aquele filho, a gente no final de um período de muitas diferenças, a gente se separou. Né? Temos uma boa relação hoje, mas é uma questão para a gente observar. Mas eu não queria falar muito dessa fase da primeira infância, porque o tema nosso é da adolescência. Né? Então, falando porque no amor, né, da criança é aquele amor daquela dedicação, pelo menos para nós, né, que somos pais, que muitas vezes até somos de uma geração que questionou através das terapias, da psicanálise, das terapias. Eu fiz terapia haitiana depois de psicanálise, onde havia um questionamento de um pai que não dava o afeto devido e tal, uma mãe que também faltava isso, faltava aquilo, e a gente, às vezes, se coloca num lugar de uma... E aí você falou da paternalidade, né? Tem
tem a coisa da parentalidade, que eu acho que é um conceito também interessante para a gente falar, né? Que vai além da figura de um pai, que é uma energia mais masculina, uma figura da mãe, da força materna, que é uma figura mais do cuidado, e que hoje está muito claro que todos nós podemos viver nessa parentalidade uma situação, muitas vezes, do cuidado, uma situação, muitas vezes, dessa figura mais paterna. Mas eu quero trazer aqui, para trazer para o nosso tema, que é o tema do adolescente, né? E que, para mim, foi, de longe, o mais difícil, né? Sempre fui muito presente na criação do meu filho. A mãe dele também foi muito presente. A gente teve uma separação, mas sempre teve uma convivência com os dois, e um acolhimento quase que incondicional naquela lógica de que para a autoestima da criança é importante ela perceber que tem figuras ali disponíveis para ela durante aquilo que ela precisasse. Por outro lado, tem a situação que quando o filho vira, né, isso que você falou, né, Rita, da adolescência, onde ele sai de uma figura, de uma idealização, onde o pai e a mãe são figuras muito importantes, onde ele quer o tempo inteiro estar com o pai, a atenção do pai, a atenção da mãe, e a gente às vezes, não, pelo amor de Deus, eu estou conversando aqui com meu amigo, me dá um tempinho, eu preciso de falar com a minha amiga, né? Vai para um outro lugar, de muitas vezes ele quer se distanciar dessa figura dos pais, dessa figura, dessa simbiose familiar, e vai para um lugar de buscar a sua própria identidade, o que é muito salutar, né? Só que, muitas vezes, eu percebo que os filhos adolescentes eles querem manter muitos dos privilégios do lado criança, que é de ter toda aquela atenção dos pais 24 horas por dia disponível para eles, e querem também direitos de fazer as coisas agora do jeito que eles querem, né? E aí entra a parte que eu acho que é mais difícil para nós pais, que é a gente, depois de toda uma infância de muito acolhimento, a gente entender a importância de dar contorno. Contorno significa esse acolhimento incondicional, que continua acontecendo na adolescência, quer dizer, independente do que meu filho faça de bobagem, é importante que ele saiba que eu estarei aqui disponível para amá-lo. Por outro lado, a contenção também passa por dar limites com firmeza para que esse filho entenda que ele também tem deveres dentro de casa, ele tem deveres de estudo, ele tem deveres de comunicação, ele tem deveres junto à escola, de uso dos celulares, das redes sociais. E aí eu acho que é onde entra, muitas vezes, um grande desafio, porque aí eu trago a pergunta que a Patrícia, que é uma educadora, uma mãe, uma avó, uma pessoa que tem uma enorme experiência, ela fala da importância da gente trabalhar nos nossos filhos a autoestima e o autoconhecimento. Acontece que, muitas vezes, os nossos filhos, eles estão num movimento de se separar dessa figura dos pais, e eles estão totalmente reativos a qualquer sinalização que esses pais façam, inclusive em termos de entender que eles devem, eventualmente, dedicar parte do tempo deles para o autoconhecimento, quando eles querem, por exemplo, ficar nas redes sociais, com os amigos, dormindo até tarde, fazendo o que eles querem. Totalmente rebeldes a qualquer tipo de orientação, né? Então, eu vou passar para você também, Rita, poder reagir em relação a essa pergunta que Patrícia faz, mas, para mim,
a relação que eu tenho com meu filho, e é uma relação que eu percebo isso da parte dele, percebo claramente que, né, não há espaço para eu percebo que se eu colocar para ele algo nessa linha, que a minha forma de atuar, né, eu gosto de meditação, eu gosto de autoconhecimento, eu gosto de leitura de livros, eu gosto desse centramento, esse momento mais silencioso, eu vejo ele tem um outro movimento. Ele tem um movimento para fora, ele é uma pessoa superativa, hiperativa, 1000 coisas ao mesmo tempo, tem bons resultados na escola, mas o movimento dele é para fora. Então, como ajudar o filho nessa pergunta da Patrícia, para mim, é dando exemplo. É dando exemplo no sentido de que não é o que eu falo, é o que eu faço. Na medida em que eu reservo movimentos, onde eu entro para o meu quarto e vou meditar, onde eu entro para o meu movimento, onde eu leio um livro na sala ao invés de ficar no meu celular, é minha forma de contribuir nesse momento com este filho que é muito reativo a tudo que eu digo como sugestão, é a minha forma de reagir a isso. Eu vou passar para você falar, Rita, e vou trazer aqui para dentro também a Patrícia. Você concorda, Rita, que a Patrícia também entre? Para ter mais uma pessoa aqui na tela e a gente poder fazer isso? Mas fala você aí, Rita. Ok. Você trouxe uma temática muito extensa, né? Tem muitos pontos interessantíssimos que você colocou. Mas eu me lembrei de algo muito importante que eu sempre uso para tentar entender em que momento esse serzinho está, seja uma criança, seja um adolescente. Na antroposofia, se distingue de uma maneira muito bonita o momento de vida da criança, né? Então, ali na antroposofia se fala do 0 ao 7, a criança olha para o mundo e ele é bom. Do 7 ao 14, a criança olha para o mundo e ele é belo, ele é estético, né? E dos 14 aos 21, esse adolescente olha para o mundo e busca a verdade. Só que dos 14, ainda dos 14, muitas vezes até os 21, eles ainda estão vivendo com os pais. Então, tudo aquilo que era acolhimento, agradabilidade, né? Se convulsiona a partir dos 14 anos, ou antes, 12 anos, e agora o adolescente confronta o pai e a mãe com a verdade. Então, assim, às vezes a gente, né, na frente da pessoa, a gente fala, não, não, nós não estaríamos, porque aconteceu, né? Aí depois a criança, não, mas você disse que a gente você não disse que a gente iria, porque eles estão confrontando a verdade, eles querem a informação verdadeira, né? Então, aí começa a acontecer muitos atritos, né, com a personalidade dos pais, com a personalidade do filho. O Bert Hellinger, ele fala uma coisa muito interessante. O que faz os filhos quererem sair da casa dos pais a seu tempo, né, nesse caminhar natural para a vida, né? O atrito. O atrito. Tem que começar a ficar desconfortável. E na adolescência, os jovens vão experimentar esse chão de fábrica com os pais. A casa dos pais vai ser esse chão de fábrica, muitas vezes. O que eu quero dizer? Porque ali vai ter uma risada martelada, lixada, ou seja, é ali que eu vou estar forjando o meu caráter. Olha que interessante, né? O meu caráter. E eu preciso fazer essa experimentação do caráter com os meus pais. Os pais são essa linha de frente dentro de casa. Então, o que acontece nesse momento desse atrito? E também, eu não estou falando aqui de um atrito bélico, de uma guerra, né? Pode sim, em muitos casos, se tornar um ambiente doméstico que se assemelha a uma guerra. Mas esse atrito, ele tem uma saúde dentro dele, ele tem uma saúde dentro dele, porque
começa até esse desligamento, esse que parece um confrontamento, mas ao mesmo tempo é um desligamento. O jovem cada vez mais está se individualizando. E isso traz muitas crises para ele. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu acho que eu não sou filho desse pai, dessa mãe, né? Então, e com esse atrito, ele começa esse olhar para o mundo, né? Esse elástico que os pais ainda estão conduzindo com a educação, com os limites, né? Esse elástico, o jovem, ele tensiona esse elástico porque cada vez mais ele quer ir para fora. E nesse momento também, né, coincide a sexualidade que está chegando, a flor da pele, não é uma coisa que ele leva para o racional, devo, não devo. A sexualidade está inteira nele, né? Ele é totalmente um ser de experimentação sexual na adolescência, né? Aquilo então, são muitas convulsões, né? E os pais são esse limite desse ambiente convulsionado, né, de descobertas. Quem você falou do seu filho muito ativo, quer fazer coisas. Como eu tenho dois, são duas personalidades muito distintas. Eu sempre falo que um é o sol e o outro é a lua, né? E cada um dentro da sua riqueza. E aí você colocou uma coisa tão importante que eu gostaria de abordar também. Eu falei do Hélio, que diz que o atrito é assim, essa humanidade. Não, você não colocou, mas eu vou pegar um gancho. Essa humanidade, nesse confrontamento de que qual é a verdade dos meus pais, né? Nesse desgosto, muitas vezes, que até nós, você perceber, Rinaldo, nós forjamos um certo modelo para os nossos filhos pequenos, forjamos. Não é uma mentira, mas é um modelo uma persona que a gente faz para se colocar para os nossos filhos. Então, pelo menos eu agi assim, evitar falar tanto palavrão, evitar lá, quando eles são pequenininhos, comer na frente da televisão, trazer hábitos, né, a famigerada alface na salada, né, porque você tá querendo ajudar o seu filho a criar hábitos, a desenvolver a personalidade dele, né? E então a gente forja uma persona. Então, de certa forma, e naturalmente, o pai e a mãe são perfeitos, né? Eles são incríveis para os filhos, né? Se você quer ver um bebê ficar bem, basta ele ficar com o pai e com a mãe, né? Ele não precisa de ninguém e de mais nada. A criança também, quando volta da escolinha, ele quer ficar no colo, quer ficar, né, com os pais. E depois, na adolescência, o diálogo dos pais muda, porque os limites mudaram. Não é mais aquela criancinha que eu dou um contorno, um abrigo, um aconchego, e agora eu conto uma historinha e coloco na cama, né? Na adolescência, ele começa a querer lidar comigo praticamente de igual para igual, confrontando. Muitos adolescentes não querem mais chamar de mãe, pai, chamam pelo nome, né? Eu tive uma cena dessa com meu filho, ele começou a falar, Dona Paula, porque a Paula. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui, né? Eu virei para ele um dia e falei assim, Dona Paula, coisa nenhuma, eu sou sua mãe, e você me chama de mãe. Aí ele até debochou assim, vou chamar você de mamãe. Eu falei, pode ser também. E aí ele parou com isso, né? Mas ficava nítido essa confrontação, né? É isso, você quer colocar alguma coisa? Senão, de repente, eu me estendo Quero, e... quero sim. Não, eu acho ótimo você falou isso, porque essa coisa de chamar mãe pelo nome é o tipo da situação que eu acho uma excelente oportunidade
para a gente deixar muito claro para os filhos que, para o meu filho, eu não sou o Rinaldo. Eu posso ser qualquer pessoa. Mas se tem alguma coisa que, para o resto da vida, para o bem e para o mal, eu serei para ele, não sou amigo, não sou parceiro, eu sou pai, né? Para o bem e para o mal. Posso ser um pai parceiro em algumas situações, mas eu acho perfeito essa colocação tua. Eu estou em escolas públicas e a gente vê relatos de estudantes que também começam a chamar pai e avó pelo nome quando tem um conflito, e a gente tenta dialogar que não. Pai e avó são pais, são avós. Né? Concordo totalmente com a tua colocação de que a gente tem que acolher, mas tem que dar limites, né? E limites com firmeza. Então, você falou aí, né, dessa questão de algumas situações, pode virar uma guerra, e me lembrei muito do ano passado aqui em casa, né? Meu filho estava no terceiro ano do ensino médio, e dizia que não precisava de estudar muito, ficava na internet até tarde, e tivemos muitos conflitos. Né? Me lembro que foi, a expressão é tiro, porrada e bomba. Porque, né, ele chegava em casa e aí tinha hora, né, ficava até tarde na internet, tive que desligar a internet a partir de uma certa hora. E quando começou a ter problemas com notas que não eram boas, a gente conversei com a mãe, sempre nós três, falamos, não, vai ter que fazer prova, aula particular, porque se a nota não está boa, algum problema está acontecendo. E é natural, né, que nessa parentalidade just in time, Renê entrou aqui, Leila entrou mais cedo também, queridos amigos terapeutas, né, nessa parentalidade just in time, nós estamos falando de duas gerações muito diferentes, né? Então, eu acho que é importante a gente saber, né, que essa geração dos nossos filhos, essa geração Z, ela é uma geração maravilhosa, mas ela é uma geração que precisa de contornos, precisa de limites. Principalmente, eles têm essa ideia de uma metamorfose ambulante, um excesso de informação, um excesso de conteúdo, e, por consequência, muita dificuldade de focar nas coisas. Em função desse acesso a uma informação numa escala gigantesca, eles levam para uma potência excessiva essa lógica que os adolescentes tradicionalmente já têm, de que eu tenho razão, né? Então eu tenho razão, eu não tenho que estudar química inorgânica, eu nunca vou usar isso na minha formação, eu nunca vou usar isso na minha prática. E aí eu acho que, para mim, foi muito claro que era o que eu dizia para ele, na nossa conversa junto com a mãe, eu falei assim, olha, meu filho, a gente tem uma expectativa que você passe numa boa universidade, de preferência pública, para conviver com pessoas de vários níveis sociais, você sempre estudou em boas escolas privadas, e o que vai definir você entrar nas melhores escolas é você ser obrigado a fazer a parte chata melhor que outras pessoas, melhor que outros concorrentes de você, tão bem preparados quanto você. Então, em função disso, a gente entende que você tem que, no mínimo, ter a média da escola para as matérias. Em função disso, fizemos aula particular naquelas matérias que ele não queria. Foi bem aquilo que você falou, né? Tiro, porrada e bomba. E foi muito interessante, porque nas primeiras chamadas ele não passou para nenhuma das escolas que ele queria em Brasília e no Rio, públicas, o NB em Brasília e o ERJ e o UF aqui. Acabou entrando para a Engenharia da Produção em Petrópolis, que era uma boa universidade, estava com tudo já marcado para ir, porque não tinha entrado na que ele queria, e na última chamada da UERJ, que era o curso que ele mais queria, ele conseguiu ser chamado, graças ao esforço dele. Não tenho nenhum problema em dizer que ele se dedicou para conseguir. É um curso super disputado, segundo falam, o melhor curso da América Latina em desenho industrial.
E hoje ele adora a universidade, passa a tarde inteira lá, está super realizado. Mas graças, eu não tenho dúvida que é o mérito dele, mas também graças à firmeza, ao apoio da mãe que está em Brasília, porque nos últimos 2 anos da adolescência dele, do ensino médio, eu fui a Brasília e trouxe ele para morar comigo, que eu achava que era importante ele ficar com o pai. Eu sentia que aqui ele teria mais condição de ter esse contorno. E aí eu trago um pouco, né, um termo que a gente já falou com vários colegas aqui nossos da formação, o Renê falamos sobre isso com ele na live, mas quem trouxe esse tema de início foi o Tônio, que são partos necessários. Da mesma forma como quando a gente sai da barriga da nossa mãe, é muito doloroso para aquela criança, aquele, né, a gente chama às vezes do movimento interrompido, aquela dor da separação. Para o adolescente se separar também, né, dessa figura do pai e da mãe, muitas vezes é necessário uma confrontação, um parto necessário, um parto que às vezes se dá, foi um termo que você usou em uma das suas lives, ou dos seus posts que eu adorei, né, uma separação por, por divórcio, né? Foi muito curioso, porque eu sempre fui um filho certinho, e só aos 26 para 27 anos é que eu fiquei 1 ano na Europa, mochila nas costas, e ali eu fiz o meu parto, ali eu virei adolescente, ali eu me separei dos meus pais. Porque quando adolescente eu sempre fui aquele filho certinho, dentro de casa, filho exemplar, orador de turma. Então, para mim é um grande aprendizado ver o meu filho nessa confrontação. Sou grato a ele pelo que eu aprendo, porque também tem um momento de eu entender que eu tenho que abrir mão dos meus valores para colher um pouco daquilo que ele pondera, mas em determinadas questões eu fui, sempre sou e sempre serei, enquanto pai, muito firme naquilo que eu entendo, principalmente na minha casa, enquanto ele estiver, né, sob a minha administração, eu pagando os boletos, ele estiver pagando os boletos na casa dele. Concordo com você também, que esse tiro, porrada e bomba, que esse ano está muito mais amenizado, mas que ainda assim, né, tem as regras, tem a louça que tem que ser lavada, ele muitas vezes o mercado dele ele que faz, né, eu pago, mas ele faz, ele vai no mercado, compra as coisas dele, eventualmente ele faz a comida dele, eu fico muito feliz por isso. Nós temos uma diarista que vem aqui um dia na semana, faz um pouco da comida, mas ele faz a outra parte, entendendo que, de fato, a função é uma função que não precisa ser do pai, pode ser da mãe, mas é uma função que está no âmbito, segundo aquela psicanalista Vera Iaconelli fala, da função paterna. Quando a função materna é uma função mais do acolhimento, do cuidado, a função paterna, que é muitas vezes exercida pelas mães, de levar para a vida, é de dar limite, sim, de criar constrangimentos e contornos com muita firmeza, dizendo que aqui eu não sou a Rita, como você falou, aqui eu sou a mãe. Pode ser mamãe, pode ser, né, a mãe Rita, mas é importante que fique registrado que eu não sou só a Rita. A Patrícia tentou, eu entendi que ela queria entrar aqui, mas ela depois falou que não precisava, eu não consegui. Mas, Rita, volta a bola para você aí também. Fala mais, fala do seu livro, enfim. Nós temos bastante tempo. É que você abordou temas interessantíssimos agora. Essa questão da autonomia da casa paterna, né? Em que idade ela chega, né? E por que ela chega para alguns numa certa idade, para outros em outra. Mas antes disso, queria só voltar um pouquinho no assunto. A questão, né? Eu não sou amigo do meu filho, eu sou o pai, eu sou a mãe. Muitas vezes eu me senti na minha maternidade muito sozinha, me senti solitária, né? Por quê? Porque os pais, a mãe, o pai são detentores do sim, detentores do não, detentores do
talvez, né? E muitas vezes a gente ah, não consegue operacionalizar isso com muito sucesso. Às vezes, né, fazemos combinados, tem combinados muito saudáveis, assim que você fizer isso, então nós podemos ir, ou assim que isso se concluir, então você pode, né? Eu acho que tem um tempero aí que é que cada família desenvolve a sua maneira, né, de fazer essa dinâmica ficar um pouco mais fluida, um pouco mais leve, mas que esse papel dos pais realmente, às vezes, é um papel ingrato na vida dos filhos. É, a minha filha mais velha hoje já tem 24, é muito mais fácil, é muito mais leve. A gente já deu conta de tanta coisa lá atrás, né? Desse aqui pode, aqui não pode, isso é sim, isso é não. É porque, porque você tá, porque eu pago os boletos, que nem você falou. Não é algo muito palatável às vezes, mas é necessário. Porque, como eu havia dito, os pais são esse chão de fábrica para o adolescente, né? É ali no trato com os pais que vai se forjando o caráter, que vai se definindo a personalidade. O filho precisa fazer um TOTS, tentativa, operação, tentativa, saída dentro de casa, né? E, somado a isso, tem uma questão muito importante que é as feridas emocionais, né? As feridas emocionais daquilo que aconteceu na gestação, na primeira infância, né, no trato com a mãe, depois no trato com o pai, aparecem assim em erupção na adolescência. Aquela ferida fica rasgada no tapete da sala da casa dos pais, né? Então os pais têm que lidar com aquilo que muitas vezes eles não têm nem consciência que o filho sente uma rejeição, ou sente um abandono, ou sente uma injustiça, né? Que às vezes não é nem consciente para os pais, não está definida, não está dita. E o adolescente também não sabe lidar com esse conteúdo. Já no meu trabalho, e você também lida, né, com jovens nas escolas, quando uma mãe fala assim, eu quero que a minha filha passe, que o meu filho passe, mas quantos anos ele tem? Tem 11, 12, 13, 14, 15? Aí eu falei, eu gostaria tanto de começar com você, porque você é o pai, você é a mãe. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito enriquecedor para você talvez olhar para o seu filho e compreender de uma maneira que sozinho você ainda não pode compreender. E na maioria dos casos, depois, o pai ou a mãe não traz o adolescente, não traz o filho, não traz, Rinaldo, não traz. Porque quando ele consegue, com a ajuda de uma outra pessoa, né? E a abordagem das constelações é maravilhosa para isso, né? Olhar o que leva o filho a estar tendo aquele comportamento, o que leva também o pai, muitas vezes, está tendo uma reatividade ao comportamento de um filho, né? E outra, se não bastasse ainda as feridas emocionais do nosso filho, da nossa filha, que na adolescência vem com toda a garra e vontade, tem as feridas emocionais dos pais, que colidem, elas trombam de frente com as feridas emocionais dos filhos, né? E geralmente os filhos têm as mesmas feridas emocionais que os pais, né? Rejeição, abandono, humilhação, injustiça ou traição, né? Cada uma daí tem que ter um desenvolvimento. E fora isso também, tem aquilo que acontece com o casal, com o pai e com a mãe, ou seja, com o homem e com a mulher. Que muitas vezes aquele filho pequeno fez um papel de ajustar algo naquele casamento, isso a gente vê muito, né? E que depois na adolescência ele se revolta com aquele papel, né, que ele veio cumprir dentro daquela família, ou de ficar ao lado da mãe, ou de olhar para o pai que não é visto por essa mulher, que é negligenciado, né? Ou de tentar fazer com que haja um ponto em comum, uma conciliação entre o pai e a mãe, e por aí vai. Então, assim, eu me solidarizo também com os adolescentes, viu, Rinaldo? Porque não é fácil.
o período não é fácil, o período da adolescência. E somado a tudo isso, tem o ambiente escolar. O ambiente escolar ele põe à prova um monte de coisa. Eu sou popular ou não sou? Eu sou o bom da turma ou não sou? Eu sou visto pelos meus colegas ou não sou visto? Né? A temática é muito grande. Por isso, e aí eu retorno em seguida a palavra para você, por isso que eu escrevi aquele texto que até mandei para você ontem e tal, o amor silencioso dos pais. Em algum momento, eu comecei a exercer muito esse silêncio perto dos meus filhos. Porque, assim, a gente às vezes se apavora com o que está vendo na adolescência, na ideia de que, ai, agora, olha só, meu filho. E vou ser muito clara aqui, porque os meus filhos passaram por isso. Então, naquela coisa que alguém lá atrás falou para mim, nossa, o seu filho fez isso. Ai, meu filho fez isso. No ambiente acolhedor, no ambiente de amor, mas ele também foi lá fora e experimentou uma maconha, bebeu até cair, né? Então, o filho volta para dentro de casa, você fala, meu Deus, e agora? Meu filho está perdido, o que que vai ser? Onde eu errei? Essa é uma pergunta muito frequente dos pais, onde eu errei, né? E esse texto do amor silencioso que eu coloquei, é claro, o pai dá contenção, o pai, principalmente homem, é a lei, e a mãe é mais aquela contenção. E, às vezes inverte um pouquinho também, né, Rinaldo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar um espaço, mesmo que monitorado, mas um espaço de liberdade para esse serzinho, para esse adolescente, né? Então, claro, eu me lembro que a primeira vez que eu soube que um dos dois lá bebeu até cair, machucou aqui dentro, eu percebi isso. Eu me senti completamente impotente e traída. Olha que interessante, me senti traída. Traiu a minha confiança, traiu. Cara, hoje eu olho lá atrás, se trata desse adolescente dando conta dos seus conteúdos internos também. E desse adolescente querendo fazer parte. A gente tem que lembrar que ele está forjando caráter, que ele está forjando personalidade. Ele não está pronto. Ele não está pronto. Na própria antroposofia, disse que o total encaixe da encarnação, né, se completa em torno de 21, 22 anos. Ou seja, até ali eu estou numa forja danada, numa forja danada. E se hoje, você me pergunta, mas como é que estão os seus filhos hoje? Né? A minha filha não bebe, não fuma, né? Não estou dizendo que isso, ai, joia, todo filho tem que ser assim, porque daí ele deu certo. Mas eu estou dizendo que muitos daqueles medos que eu experimentei lá, claro, com acolhimento, com fala, às vezes, o que esse pai e essa mãe está precisando é que uma terceira pessoa entre, né? Um psicólogo, um terapeuta, ou esse adolescente ter um grupo, né, de esportes, ou, né? Para que ele possa se sentir também, sentir que os pais confiam nele, né? Eu acho que a grande queixa dos adolescentes hoje é meus pais não confiam em mim. Então, eles querem olhar minhas coisas, né? E eu entendo esse temor dos pais. Quando meu filho era muito pequenininho, olha que interessante, bebezinho, ele começou a chupar o dedo. Eu fiquei naquelas, meu Deus, deixa o dedinho, deixa o dedinho. Quando eu chegava no berço, ele já estava chupando o dedinho. Aí, conversando com uma amiga, que inclusive não teve filhos, ela falou assim, mas escuta, você já viu algum médico, professor, né, pai de família chupando o dedo? Eu falei, acho que não, né? Ela falou, então por que você acha que seu filho vai chupar o dedo o resto da vida e que, né? Ela falou, confia. Nossa, ela falou essa palavra, confia. Então, eu penso assim, que às vezes os pais estão vendo aquele convulsionamento do período da adolescência do filho, que nem você falou, esse excesso das mídias, excesso. Então a gente vai lá, dá uma cortada, tira a internet, bota de molho o celular, e tanta coisa, né, para lidar. Mas ao mesmo tempo a gente tem que dar esse espaço de respiro e confiar. E confiar. É isso.
Maravilha, Rita. A gente vai falando tanta coisa aqui, né? Vou começar reagindo sobre isso que você fala. Concordo inteiramente com você sobre a solidariedade com o momento que os adolescentes passam. Não é fácil. Me lembro da minha adolescência, bem difícil. Hoje tem outras dificuldades e outras vantagens, outras facilidades, muito muito lazer, muita, né? Você tem condição de estar conectado a pessoas de outras cidades, de outros países, de outras afinidades que não necessariamente precisa ser o presencial. Isso tem seu ganho. Por outro lado, tem essa dificuldade muitas vezes de encontrar presencialmente, fazer amizades na praça, na praia, no clube, lidar com os conflitos inerentes às relações pessoais, mas isso é da vida. Concordo com essa solidariedade que nós, pais presentes, e no meu caso, pais que são muito atentos a esse papel de dar limite de maneira amorosa, mais firme, né? E principalmente esse ano, essa lógica do que você falou do silêncio tem sido uma grande jornada, né? O ano passado tinha uma demanda concreta, tinha uma tensão também da parte dele, que tornava tudo muito belicoso, tudo muito estressado, tudo que se falava pelo estresse que ele estava vivendo era tiro, porrada e bomba, e aí não tinha muito combinado, não. Naquele momento teve que se fazer presente uma situação um pouco mais firme, mais assertiva, sempre ouvindo os argumentos dele, sempre amorosa, mas que ao final se fazia necessário uma certa firmeza. Hoje, ele, no outro, né, numa faculdade, vendo, eu acho que essa coisa dos pais olharem para o seu filho, verem ele, é fundamental, né? Porque tem os extremos de você querer bisbilhotar 100% da vida dele, de você confiar 100% de que ele vai dar conta de sair dessa situação onde ele está. E a vida é uma nuance entre esses dois extremos, né? Eu acho que, felizmente, meu filho faz terapia, sou grato a ele por aceitar fazer terapia. Tem coisas que não é com o pai, por mais que o pai seja terapeuta, não é aqui que ele vai ter essa escuta, é com a terapeuta dele. Eu agradeço a ela sempre. Me deixa uma tranquilidade, né? Hoje, quando ele está em semana de prova, volta todo aquele estresse, quando ele está sob estresse, vira um clima pesado. E eu respeito. Desde que o mínimo ali da convivência esteja acontecendo, eu me silencio várias vezes, coisas que eu antes falava, eu prefiro, para não ter conflito, me silenciar. Em determinadas situações eu me coloco, né? Então, eu acho importante a gente não ir para extremo nenhum, não ir também para um extremo de dar limites, porque eu tenho autoridade, ponto final. Você falou de casal, eu acho que seja casais como o teu caso, que você mora com, né, até onde eu sei, com o pai dos teus filhos, seja no meu caso, que estou separado desde que meu filho tem 4 aninhos, a parceria é fundamental, porque da mesma forma como eu sou solidário com os filhos adolescentes, eu sou muito solidário com os pais e mães que estão imbuídos desse espírito de educarem, de assumirem essa parentalidade just in time, essa coisa permanente, 24 horas por dia, né, interagindo com adolescentes que estão com seus conflitos, né? E aí eu vou terminar esse meu comentário falando de um dos temas dessa nossa live que nós não falamos. Você abordou isso sobre o tema das feridas que nós pais temos em aberto, das feridas que as mães têm, né? E aí, quando eu disse, né, dos partos necessários, né, e como eles muitas vezes se apresentam na adolescência através de conflito, eu queria trazer aqui para a discussão isso que você também comentou, né, de como você falou do teu caso de mãe, e eu falo do meu caso de pai, como eu dialogo com muitas mães, principalmente, que sempre foram muito presentes na vida dos seus filhos,
e que quando eles crescem, surge uma solidão, um vazio interno, que é aquele vazio interno que todos nós temos, né? Vamos ter sempre, né? E a chegada de uma criança, ela ocupa um espaço desse vazio que é maravilhoso, né? Se você é um pai e uma mãe que tem a oportunidade de educar e de conviver, de estar ali próximo do seu filho, criança, você ocupa essa solidão existencial com essa figura do filho. Na hora que esse filho começa a dizer que eu quero sair daqui, eu quero romper essa simbiose, eu quero encontrar a minha identidade, eu quero me separar de você, papai, quero me separar de você, mamãe, esse vazio vem com uma força avassaladora. E é importante nós, pais e mães, entendermos que aí nós temos que trabalhar nossa despedida daquele menino e daquela menina que ocuparam o nosso vazio existencial. E isso não é fácil. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer com o nosso terapeuta. A gente, se você não quer fazer terapeuta, vai caminhar na praia, vai dançar forró, vai tocar música. Eu me lembro, né? O importante é não cobre que esse filho ocupe esse espaço da sua solidão. E a gente sabe que, às vezes, inconscientemente, pais e mães acabam colocando o seu filho numa condição ali de permanência desse lugar de existência ou de dificuldade de existência, de dificuldade de viver a própria solitude ou a sua própria solidão, que foi o termo, né, que você usou, né, Rita? E de aprender a viver com essa solitude, aprender a viver sem esse filho ocupando esse lugar. Essa é uma despedida difícil, e por isso eu sou solidário com os adolescentes, mas eu sou muito solidário também com pais e mães que percebem a importância para o seu filho que ele se vá, e para o próprio pai e a própria mãe, a importância de não depositar nesse filho ou nessa filha uma demanda que não é deles, é do pai e da mãe. E isso é difícil. Esse é um outro parto, principalmente, eu acho, para a mãe. Porque a mãe carregou na barriga, a mãe muitas vezes amamentou, a mãe nos primeiros anos ela ocupou um espaço de cuidado, que por mais que o pai fosse presente, que foi o meu caso, eu sempre fui um pai muito presente, jamais vou ter ideia do que é aquilo que existe entre uma criança, meu filho olhando para o olho da mãe e amamentando. É uma entrega, é um amor, que é uma coisa que só de lembrar eu me emociono falando aqui para você, né? Então, é mais difícil ainda essa despedida, no caso das mães, mas eu acho que é importante a gente, enquanto pais e mães, entender que esse processo desse parto necessário para os nossos filhos deve ser vivido por todos nós. Enfim, devolvo para você aí. Você falou dos pais que te sentindo culpados, né? Eu acho que também é fundamental. A gente, enquanto pai, enquanto mãe, só uma fala sobre isso. Importante a gente, em qualquer situação, entender que a gente como a gente fala na escola, né? Que é o pai certo e a mãe certa, mesmo quando a gente erra. Porque a gente é o único pai e a única mãe daquela criança e daquele adolescente. Né? Não é à toa a ancestralidade indígena fala que aquele filho nasceu daquele pai, daquela mãe, naquela família, naquele contexto, para viver um aprendizado com aquele pai e aquela mãe. E a gente faz o que dá conta. E aí fica mais leve para a gente também, enquanto pai e mãe, entender que o filho vai ter que aprender também na vida, vai ter que aprender, né? Quebrando a cabeça, com os amigos, com as amigas, bebendo até cair, se é esse o caso, né? A partir de um certo momento, de uma certa idade. Mas a gente também se policiar no sentido da gente trazer para a gente, enquanto pai e mãe, um excesso de peso, às vezes uma exigência que a gente teve com os nossos pais, que tinham que ser perfeitos, a gente projeta nesses filhos, e não, a gente é só
um pai e uma mãe tentando acertar. Rita, por favor, fale, senão eu falo demais. Então, tá. Então, aqui também já trago, né, essas considerações finais. É, A gente, pois é, já temos um tempo aí. fechou essa ideia que a gente, acho que a gente trabalhou muito bem, muito bem. A gente está trabalhando muito bem. E para quem está aqui agora, né, eu não estou vendo o Rinaldo, e eu acho que ele também não está me vendo, né? Não, Mas, não estou. né, e eu acho que todos, e quem está assistindo está vendo os dois ao mesmo tempo, que está ótimo, então. Então, desses temas que você trouxe, tem dois que chamam a atenção, que é esse momento da despedida da casa dos pais, em que momento isso acontece, né? E por que que isso acontece em idades tão diferentes, né? Eu me lembro da minha filha com 15 anos, ela já começou esse processo de despedida da casa dos pais porque ela queria ir para a Alemanha, ela queria participar não sei o que da escola, não sei aonde, não sei em que país. Ah, mas você não fala alemão, foi lá, aprendeu a falar alemão. Ah, mas aí você ainda não fala muito bem inglês, ela foi lá, aprendeu a falar inglês. E ela começou muito cedo esse ir para a vida, ir para a vida, ir para a vida, né? E você assiste filhos demorando mais na casa dos pais, ficando mais tempo retido ao ninho, né? E eu penso, e é o que a gente sempre percebe, os filhos estão sempre respondendo às dinâmicas familiares, né? É, quando nascemos, e aí tem só uma entradinha nesse tema, né? Quando nós nascemos, de certa forma, nos é designado um papel, né? E muitas vezes a gente reconhece esse papel se voltar a ouvir o que falavam de nós no ambiente familiar. Ah, ela é mais quietinha, ele é o fogueteiro, essa aqui não tem jeito, essa aqui, nananã, né? Então, meio que a dinâmica familiar já nos dá um certo papel. E, de certa forma, nós nos incumbimos de cumprir com esse papel, né? Eu sou a terceira filha na casa dos meus pais e a única menina, única mulher, né? Então, eu me lembro muito essa coisa assim, com ela vai dar tudo certo, e a minha mãe, muitas vezes, ela expressou isso, não, com ela vai dar tudo certo, ela vai estudar direitinho, ela vai se formar, ela, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, nananana. E realmente eu fui muito bem nesse papel, né, assim, estudou, fechou os estudos, fez isso, fez aquilo, tá. E com 20 e poucos anos eu me casei e fui embora. E foi no meu casamento, então, que eu fui experimentar mesmo essa autonomia, né? Começar a responder por mim, e trabalhar, estudar. E muitos anos depois que eu distingui o quanto eu cumpri com esse papel de alguma coisa que tinha que dar certo. Como se meus pais falassem assim, olha, a gente fez tudo certo, com ela deu tudo certo, né? Com os meus irmãos também deram, mas houve um outro ambiente de dificuldades e tal. E, querendo ou não, a gente projeta um tanto disso, mesmo que inconscientemente. Não adianta, né, Rinaldo, a gente falar, não, estou criando meu filho para a vida, que ele seja uma pessoa do bem, mas não tem como. Por causa dessa necessidade de pertencimento, a gente acaba projetando certos papéis, ou certas incumbências, ou certos sonhos, para que os filhos fechem com aquilo para nós, né? E muitas vezes essa exata distribuição de papéis faz com que os filhos não sigam para a vida com essa celeridade ou com essa, né, 17, 18, 19, 20, 21 anos, já está começando a resolver sua vida, já está começando a trabalhar, ou já paga muito bem as suas contas, ou já está morando com alguém, ou já está morando no exterior, ou já está morando sozinho, né? Porque nós, filhos, respondemos sim a muito dessa dinâmica doméstica, né? Por isso que a expectativa dos pais se torna muito fácil o julgamento, né? Eu imaginei que meu filho fosse fazer isso, eu imaginei que meu filho ele é tão inteligente, ele poderia já estar não sei aonde, fazendo não sei o quê. E o filho, como uma boa criança, ele quer cumprir
com algo que os pais ainda pedem. Isso é muito recorrente, a gente vê no ambiente sistêmico, né? E outra coisa que você falou, que é muito interessante, é a síndrome do ninho vazio, né? O que é a síndrome do ninho vazio? Os filhos começam a ir para a vida, muitas vezes, não estou falando que é o seu caso, não estou falando que eu fiz isso, porque eu também nem saberia falar tão bem se eu fiz ou não. Mas muitas vezes os pais sabotam a saída dos filhos para o mundo. Uma vez eu atendi uma pessoa que o filho já tinha acho que 23 ou 24 anos, então ela estava muito pesarosa que o filho queria ir fazer uma pós-graduação, ou seja lá o que for, em outra cidade, que ficava a 300 quilômetros dali. E ela estava muito pesarosa, porque é perigoso, porque o mundo de hoje. Eu falei uma coisa assim, nua e crua para ela. Eu falei, mas por mais que você imagine que você e a sua casa possam ser uma proteção para o seu filho, nos dias de hoje, você não vai estar aqui para sempre. E ele vai se ver sozinho em algum momento. Porque realmente é a ameaça que a síndrome do ninho vazio traz. Eu não vou estar aqui para sempre. Ou, a partir do momento que os filhos começam o voo solo, eu senti isso, eu senti isso. Os, os meus filhos foram estudar em outras cidades, assim como o seu, né? Caramba, comecei a ficar velha, né? Porque enquanto tem aquela rotina da casa, entra e sai, escola, horário, comida na mesa, aquela, né? É uma coisa. Quando os filhos espirram para a porta de fora da casa, aí você começa a tomar outra consciência. E eu me lembro perfeitamente disso. Eu falei, nossa, eu estou ficando velha, né? E aí, como lidar com a síndrome do ninho vazio? Para muitas pessoas, eu indico, retome os seus projetos. Retome. Às vezes a pessoa está com o trabalho naquele lugar onde não gostaria de estar, ou se dedicou muito à família. Falei, agora é a hora. Você não tem mais que pôr a mesa todos os dias, ou, né, se preocupando com os horários, porque o filho está indo embora para algum lugar. Então, retome os seus projetos, né? E principalmente, né, se ainda for casado, tal, retomar a relação a dois, porque acontece uma coisa muito complicada às vezes por causa da síndrome do ninho vazio. Você falou, a mulher sente mais. E o homem é o momento que ele pode recuperar a esposa para ele, no sentido assim, opa, chega a nossa vez de novo, agora somos nós dois, como no princípio. E muita mulher para nessa questão da saída do filho de casa e não olha para o marido, não se volta para ele, né? Se volta para essa dor. Então tem como prevenir, né? Não dá para deixar de sentir essa dor, porque afinal é um ninho. O filho é o fruto que está ali nesse ninho, que foi tão cuidadinho, né? Mas dá para a gente, homeopaticamente, amenizando os efeitos dessa saída do filho para a vida. E para fechar nessa parte, né? A Hellinger, você falou assim, os partos, né, para a vida. E Hellinger dizia que a saída do filho da casa dos pais é o segundo nascimento. É o segundo nascimento, né? E todo nascimento é uma festa, né? É um transbordo de vida nesse sentido, né? Então, é como se você tivesse colocado todas as ferramentas ou alguma coisa que seu filho precise, entrega aquela maletinha para ele e fala boa viagem, né? Porque a saúde da relação entre pais e filhos realmente está nesse ir para a vida do filho, né? Porque quanto mais tempo ele fica na casa dos pais, mais parece que ele precisa resolver algo da casa paterna, né? É isso, Rinaldo. Tá bom, querida. Tá, eu vou só comentar aqui, já encaminhando para o final, duas coisas. Uma, você pode ficar mais um pouquinho, só mais um, para eu responder o que Patrícia colocou aqui.
Você tem horário para sair? Como é que você está? Você pode mais uns 10 minutinhos? Daqui a pouquinho eu tenho um compromisso, mas eu posso mais 10 minutinhos sim. Tá, só para puxar aqui, ela colocou lá que ela é professora de uma escola que usa meditação, mindfulness como referência, e eu atuo nas escolas públicas aqui no Rio, uso também meditação, às vezes mindfulness, às vezes outras mais nessa nossa linha sistêmica, do fio invisível, tal, do coração. Ela comenta que nas escolas os adolescentes estão carentes de escuta. Os adolescentes estão carentes de muitas coisas, né? Esse semestre, eu fiz oficinas com adolescentes de 12 e 14 anos, de uma escola pública, a pedido da diretora, em uma turma onde a questão era cyberbullying, né? Curiosamente, no próprio Rio de Janeiro, uma escola privada famosa, houve um problema de polícia de adolescentes dessa mesma faixa de anos, 7º ano, 12 a 13 anos, que tinha essa coisa do nudes com inteligência artificial, pegou foto das meninas e colocou o rosto, e com a inteligência artificial colocando o corpo dela sem roupa, e é um caso de polícia, está tendo inquérito, então a gente fez várias rodas de conversa com os adolescentes. É um enorme desafio, porque eles querem falar, mas eles querem falar todos ao mesmo tempo e querem se ouvir. É uma geração curiosa, porque é uma geração, a meu ver, essa geração Z, que eles se conectam com gente do mundo inteiro, eles falam muito, são muito donos de um discurso bem estruturado. Eles, às vezes, até ouvem, mas eles têm pouca paciência para conversa. Esse diálogo de falar, de escutar um outro, depois o outro, eles já... Então, a escola tem um papel fundamental. Os pais também têm, né? Aqui no Rio está tendo um movimento, puxado, inclusive, por um terapeuta, o Daniel, que eu acompanho. Ele está levantando a hipótese de que se deve, inclusive, evitar o celular nas escolas de Fundamental 1 e 2, inclusive no recreio, né? Porque entendendo que é mais difícil os pais fazerem isso. Nas suas casas, aqui em casa, o ano passado, eu tinha regras de internet, eu bem sei a energia necessária para estabelecer esse tipo de limitação dentro de casa. Eu usava como exemplo, eu desligava a internet e também eu não usava. É aquilo que a gente estava falando, né? A regra tem que valer para todo mundo, mas era uma guerra. Então, a escola está se posicionando a partir desses problemas aqui no Rio, nessa linha. Concordo com a Patrícia que existe uma demanda dos adolescentes de escuta, mas eles também estão carentes de um limite amoroso, de regras de escuta, e esse é um desafio do nosso tempo. Pais e escolas têm que estar alinhados, conversando, para enfrentar essa situação. E, por fim, já encerrando aqui a minha fala, você falou, eu também não tinha falado, as projeções que todos nós pais fazemos em relação aos nossos filhos. É amor. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe amoroso que não queira bem ao seu filho. Só que esse amor tem a ver com aquilo que a gente acha que é o melhor para eles, e essas projeções, né, são muito do combustível que faz os nossos adolescentes terem essa grandeza e essa coragem de enfrentar os seus pais e dizer: não, aqui não, isso aqui não sou eu sou algo diferente, talvez nem saiba o que é, mas não venha cobrar de mim 100% daquilo que você gostaria que seu filho fosse, né? E por isso que é tão difícil, porque você tem essa ideia da projeção, tem também deveres mínimos, né? De compromissos que eles têm que cumprir dentro de casa, em termos dos deveres particular de estudar. Não tem nenhuma cobrança necessariamente de ser isso ou aquilo, mas tem que ter alguma dedicação aos estudos, tem que ter alguma dedicação à parte difícil, à parte chata da vida. E esse é um papel difícil para os pais e para as mães fazerem. Mas quem mandou a gente querer ser pai e mãe, né, Rita? Estamos aprendendo, agradeço, em primeiro lugar, ao meu filho, pelo aprendizado que ele me oferece. Agradeço a todos os nossos filhos por esses
aprendizados, né? Agradeço a você, Rita, em particular. Agradeço a todo mundo que veio aqui na live, várias pessoas que chegaram, que eu não mencionei o nome. Mas eu devolvo para você encerrar, Rita, para fazer a sua despedida final. E estamos juntos. E você tem um livro que você lançou agora, inclusive em Portugal, assim como o meu livrinho de mediações sistêmicas nas escolas, que foi lançado aqui e lá. Você também lançou seu livro, se alguém tiver interesse, é só te seguir aí pelas redes sociais. Enfim, devolvo a você a palavra final antes de apertar o xizinho aqui. E essa live, espero eu, que fique gravada tanto na minha quanto na sua linha, no seu feed do Instagram. Eu que agradeço o convite. Você, para mim, também uma referência nesse trato just in time com os filhos, nesse cuidado, nessa parentalidade cuidadosa, consciente, esse desafio, né, que é para nós. E sim, eu escrevi um livro, chama-se Quando os Olhos Pedem para Ver, são 98 textos que falam desde relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, né? Trata um pouco das angústias e dos prazeres da vida, mas principalmente com base nas minhas experimentações terapêuticas, né? Como paciente, como cliente, né? E também depois como terapeuta, né? Muito obrigada pela sua oportunidade, amei. E eu também fiz muitas reflexões enquanto falava, fiz muitos retornos nessa fase de adolescente dos meus filhos. Muito obrigada pela oportunidade. Então, até uma próxima, até um encontro presencial num desses workshops aí que a gente tem que decidir de encontrar em São Paulo. Vamos sim, muito obrigada. Beijo. Um beijo, tudo de bom é para você.